E aí, gente? Então, vamos começar nossa segunda aula sobre os povos do Oriente Médio Antigo. A primeira a gente falou sobre os mesopotâmios e os fenícios, e nessa aula, então, a gente vai falar sobre os persas e os hebreus. Os persas. Então, os persas, eles tiveram grande importância na civilização da antiguidade, tá? A Pérsia se localizava na região que hoje a gente pode conhecer como Irã, tá? Era lá que era a Pérsia, e depois mudou o nome, né? Os persas, vocês vão sempre ouvir falar muito deles no sentido do Império Persa, tá? Porque eles tiveram um império bastante vasto, bastante conquistador, e conquistou bastantes territórios naquela época, que era um feito diferente para aquela época, tá? Então, eles conseguiram conquistar territórios como a Babilônia, o Egito, os reinos da Líbia, a Fenícia, né, a Síria, a Palestina. Então, aqui onde está verdinho, no mapa, é toda a extensão do Império Persa, todo o território que eles conseguiram alcançar, que eles conseguiram conquistar, tá? E o início desse Império Persa se deu com o governo, né, do Ciro o Grande, ok? Economia persa. Eles viviam principalmente da agropecuária, da mineração, do artesanato e dos impostos cobrados aos povos subjugados. Por quê? Eu quero que vocês prestem bastante atenção nesse último pedaço da frase aqui, dos impostos cobrados aos povos subjugados, porque os povos persas, eles tinham uma característica diferente, e que pode até ser considerado um dos motivos que fez com que eles tivessem conseguido conquistar tantos territórios assim e estender seus domínios do seu império para lugares tão vastos, né? Ter deixado o seu império tão grande, porque eles tinham uma tática que era a seguinte: eles iam lá, conquistavam o território do inimigo, e aí, ao invés deles simplesmente falarem, ó, a gente conquistou seu território, a gente que vai mandar aqui agora e vamos exterminar tudo, vamos acabar com tudo, você tem que seguir a nossa religião agora, e você tem que seguir a nossa cultura agora, tem que fazer o que a gente faz e pronto. Não, eles não faziam isso. Eles usavam uma tática de tipo assim, eles iam lá, dominavam o território do inimigo, só que eles usavam uma tática amigável, entendeu? Tipo, falava pro cara, olha, a gente conquistou seu território, mas você pode continuar com a sua religião, pode continuar com a sua cultura, a gente não quer acabar com vocês, só que a gente está mandando no território agora, mas vocês podem continuar vivendo como vocês sempre viveram, vocês só vão ter que pagar um imposto para a gente e tá tudo certo. Então, eles tinham essa prática bastante diferenciada e bastante importante quando a gente fala de persa, a gente sempre ouve isso, tá? Então, eles viviam principalmente dos impostos cobrados aos povos subjugados, tá? Esses impostos que eles cobravam aos territórios que eles dominavam. Deixa eu ver o que tem aqui. Tá. Então, outra característica importante dos persas é a construção de estradas. Eles foram grandes construtores de estradas. Por quê? Porque o império deles era muito vasto. Então, eles precisavam de uma forma de conseguir governar esse território muito grande, né? E para isso, eles criaram as estradas, que eram formas de conseguir se deslocar no império, né, de uma ponta na outra, se deslocar para várias localidades e aí auxiliar eles a comandar esse império que era tão grande. Outra função que as estradas tiveram também foi para o correio. Eles inventaram uma forma de correio que era a seguinte:
um cara, que era o designado lá para levar uma mensagem de um determinado ponto do território do Império. Ele tinha que levar essa mensagem e aí ele cavalgava durante tantos quilômetros, e aí quando ele chegasse, depois desses tantos quilômetros, ele ia ver uma guarita, e lá nessa guarita ia estar outro mensageiro, que receberia a mensagem que ele tinha, uma carta que mandaram ele entregar, pegaria essa carta, essa mensagem, e andaria mais tantos quilômetros até achar outra guarita com outro mensageiro que andasse mais adiante, né? E aí isso fez com que eles fizessem uma espécie de correio, né? Um transporte de mensagem que era muito eficiente. Ou seja, era muito eficiente, essas mensagens que eles enviavam chegavam rapidamente. Se era de repente uma informação de algum território querendo invadir lá, eles conseguiam essas informações rapidamente e conseguiam controlar a situação. O zoroastrismo. O zoroastrismo é o nome da antiga religião desse povo. Tá? Ele tem origem do nome do Zaratustra, que é o fundador, o profeta do zoroastrismo. Esse zoroastrismo, ele é uma religião que se baseia no seguinte: que existe um bem, existe uma dualidade, o bem, se você seguir, querer ser uma pessoa boa, seguir o bem, você vai se dar bem no final da sua vida e tudo mais. E existe o mal. Se você optar por ser uma pessoa má, optar pelo mal, você vai se dar mal. Então, era essa religião deles, eles eram politeístas, mas eles tinham essa religião também do zoroastrismo, e o fundador, né, o fundador, o profeta dessa religião foi o Zaratustra. Daí que vem o nome de Zaratustra para zoroastrismo. Agora a gente vai falar sobre os hebreus. Os hebreus, vocês vão ouvir muito falar sobre os hebreus na Bíblia, tá? A Bíblia, os 5 primeiros livros do Antigo Testamento, que é conhecido como a Torá, é o livro de princípios, de códigos da religião deles, que chama Torá, que nada mais é os cinco primeiros livros do Antigo Testamento. E aí, fala-se muito sobre os hebreus na Bíblia. Eles eram um povo, então, nômade, vivia em busca de condições que fossem boas para a sobrevivência deles. E aí, eles se estabeleceram na Palestina, na atual Palestina, certo? Pela orientação de Abraão. Abraão, eu acredito que você já tenha ouvido falar, é aquele mesmo da Bíblia mesmo, tá? Eles, pela orientação de Abraão, estavam em busca da terra prometida, a terra que Deus prometeu ao povo, aos descendentes de Abraão, que era Canaã. E aí, eles em busca dessa terra prometida, mas acontece que durante um período de instabilidade, um período de seca, de não conseguir prover daquela terra o alimento que eles precisavam, as condições de vida que eles precisavam, eles foram obrigados a sair da Palestina para o Egito. E lá no Egito, eles foram escravizados durante mais de 400 anos, ou é quase 400 anos, algo assim. Eles foram escravizados, e tudo isso que eu estou falando para vocês é relatado na Bíblia, num livrinho chamado Êxodo. Se não me engano, é o segundo ou é o terceiro livro da Bíblia. Êxodo. Então, o êxodo significa a saída de um lugar, né? A saída de um lugar para o outro. Então, eles estavam no Egito sendo escravizados e aí eles precisaram sair daquela terra que eles estavam sendo escravizados atrás da terra prometida. Então, eles promoveram um
êxodo, eles saíram do Egito e foram atrás da terra prometida, da promessa da reconquista da Palestina, a promessa que eles tinham através da religião deles, que Deus tinha prometido para eles a terra prometida, tá? Então, essa civilização, ao contrário das outras que a gente viu, elas são uma civilização monoteísta. Tá? Eles acreditavam em um único Deus, que é, para eles, Javé, ou Adonai, certo? E esse povo, eles são os hebreus, mas eles também são muito conhecidos como os judeus, o velho judeu que a gente sempre ouve falar, os judeus são os hebreus, tá? Ou israelitas, também são conhecidos como israelitas. Então, a sociedade, geralmente, os hebreus, na sociedade, a civilização hebraica, ela é dividida em 3 períodos, tá? O período dos patriarcas, que compreende Abraão, Isaac e Jacó. O período dos juízes, que é Sansão, Otoniel, Gideão e Samuel. E o período dos reis, que vai trazer Saul, Davi e Salomão. Então, a religião, como eu falei para vocês, é o judaísmo, tá? É o nome da religião deles. Eles acreditam em um único Deus, que para eles é Javé. A religião deles é baseada na Tábua dos 10 Mandamentos, que na Bíblia também conta como que foi, que eles receberam, Moisés recebeu a Tábua dos 10 Mandamentos no Monte Sinai, e é essa a base deles, para a religião deles. Então, o livro deles, o livro de código de preceitos o livro sagrado que eles seguem é a Torá, que são os 5 primeiros livros do Antigo Testamento, e é isso, tá? São as principais características dos povos persas e hebreus. Eu espero que vocês tenham gostado, e até mais.